Sejam muito bem-vindos ao Papo Digital, o podcast sobre marketing, vendas e inovação da digital comunicação. Hoje a gente está aqui com um convidado muito especial, Rafael Amorim, nosso parceiro aí. Cara, se apresenta um pouco, fala um pouco para a galera aí sobre o que você vem fazendo. Legal. Sou Rafael Amorim, hoje sou o CSO da Paracabos, né, parte comercial do negócio. Já estou nessa área há 15 anos, tenho uma distribuidora com 27 anos de mercado no Amazonas e hoje eu venho batendo muito na tecla de vendas, né? De trazer, falar um pouco mais de vendas até mesmo para o nosso público ali, que são os instaladores. Cara, que legal. E como vocês já devem ter adivinhado, o nosso papo hoje vai ser sobre vendas, né? Sobre como é que a gente faz aí para melhorar isso. Eu gosto muito desse papo com o Rafael, porque ele é o cara que vive a economia real, né? A gente estava trocando ideia aqui antes de começar e é muito isso. Existem hoje inúmeras informações que a gente tem. Pô, se tu chegar lá no ChatGPT, cara, como é que eu faço para vender mais? Ele vai ter 100 opções para você. Não é que ele esteja errado, é que, cara, tu conseguir encurtar o caminho de testar o que alguém já validou e já viu que funciona, às vezes é muito melhor. E aí, passando por isso, sobre estruturação. Eu tô até, nesse momento, eu tô passando por essa dor ali. Eu cuido do time de vendas aqui também, da parte de aquisição. E, cara, quão difícil é você estruturar um time? E aí a minha pergunta pra ti é, se tu tivesse assim que, com poucas palavras, direcionar esse cara que tá ouvindo a gente aqui, essa pessoa, quais seriam os teus melhores conselhos para alguém que vai estruturar um time de vendas? Olha, Rodrigo, eu gosto muito da estruturação de vendas assim. O entender o cliente, né? O entender dele, mas como é que eu estruturaria minhas vendas e como é que a gente vem fazendo. Entender a dor dele. Como montar, treinar seu time. Treinamento é fundamental, tem que treinar seu time, você tem N opções de treinamentos hoje em dia, várias ferramentas hoje em dia você consegue fazer isso aí. E aí a gente vem estruturando como? Estruturando com ferramentas, estruturando com treinamento, estruturando com direcionamento, entender o que o cliente está realmente querendo, a necessidade dele. Depende muito do segmento. Eu tenho um segmento que é produto, tenho um segmento que é serviço. Como é que eu chego no cliente? Como é que eu desenvolvo para chegar ao cliente? Então, essas técnicas que você vai ter, muito barriga no balcão, como a gente brinca e fala, é o dia a dia. Então, o dia a dia é entender como o teu cliente chega ali e como você vai explicar para ele. Eu acho muito interessante, assim, a gente tem N plataformas lá que a gente consegue desenvolver bem. O cliente chega e quer uma solução. A gente não é só aquele tirador de pedido, você tem que tirar essa da mentalidade dele. Eu quero uma solução. Então, a solução é essa, você chega com ele a dor, você traz a solução e no final você entrega tudo. E aí ele consegue desenvolver. Quando a gente pega um time novo, uma pessoa que, cheguei agora, como é que eu vou fazer? A gente sempre tem um padrinho, o mais antigo sempre é padrinho. Que legal. No qual ele vai explicar um pouco da cultura do negócio, vai explicar como é que é o atendimento deles, né, junto aos clientes, e aí a pessoa vai desenvolvendo, fora os treinamentos que a gente vai passando para eles também. Isso é uma boa ideia, cara. De você ter ali um cara que vai ficar ali Eu brinco, aqui a gente usa o sombra, né? Que, cara, tu vai ser meu sombra por uma semana. Legal. Então, todas as atividades que eu fizer. Mas acho que a ideia do padrinho é até legal porque tu responsabiliza a outra parte também, né? Tipo, o cara que vai ser o mais velho, ele tem que, de certa forma, uma responsabilidade com o afilhado dele. Sim, né? Você tem que ir até o final da jornada dele, porque assim, você vai entender se a pessoa realmente vai ficar naquele cargo, se ele realmente... vou fazer a entrevista, na entrevista o cara tem um puta de um currículo bem bacana, te entrego tudo. Aí tá bom, vamos lá. Aí você pega a pessoa mais velha do seu time, que tem conhecimento, sabe todos os seus processos do negócio. Aí tu coloca o cara do lado dele assim, vamos fazer, agora tu vai fazer do teu jeito. E aí o cara começa a gaguejar, não sei o quê. Aí você analisa assim, será que ele realmente é para seguir no vendas? Ele pode ser aproveitado em outra área? E tudo isso você vai analisando. E com esse padrinho que já tem mais tempo de casa, ele consegue te direcionar. Vai, não vai, você consegue ter boas referências, não tem, então depende muito disso. Cara, que legal. Queria explorar um pouquinho mais, principalmente assim, tentar trazer o caso lá do teu negócio mesmo. A gente pode falar de maneira específica pro cara do varejo ali, né? Distribuição, enfim. Né? Que a complexidade do teu produto até é diferente. Isso me instigou, tipo assim,
Dentro da tua estrutura, e aí leia-se organização de pessoas e cargos e processos, como é que tu divide a tua venda? Quando a gente fala assim de pessoas de venda, tipo, no meu caso, eu vou te dizer, né? A gente tem 2 grandes blocos. Eu tenho um time de pré-vendedores ou SDRs, que é a galera que qualifica a oportunidade, porque no nosso caso, pô, não é... Eu cheguei aqui no balcão, eu vou conseguir passar pro cara. Quero essa caneca, tá aqui a caneca e pronto. Exatamente. Eu sei que não é só o ir pronto, que tem todo um trabalho que você faz para o cara não levar só a caneca e levar a caneca, a bandeja, não sei o quê, mas no nosso caso, eu tenho um time de pré-vendedores e o time de vendedores ou closers, como a gente acaba chamando, que é uma galera que aqui é o cara que negocia para fechamento. Aqui é o cara que organiza a agenda desse cara, que coloca oportunidades qualificadas para ele. Para otimizar o tempo desse cara, a gente tem um time que fala com o cliente, entende a dor do cliente, mapeia. A gente hoje já grava essa reunião, então a nossa AI faz um resumo. Além de fazer um resumo para a gente entender o que é o cliente, ela dá feedback para o vendedor. Então isso é um negócio bem legal. Mas isso, cara, se você entrar hoje no YouTube, tem 30 pessoas explicando isso que eu falo, né? Isso não é eu que criei, isso é a metodologia do Aaron Ross, da Receita Previsível, aquele cara que tem aquele livro. Então, basicamente, é o modelo de vendas de startup e tal. Mas, tá, isso todo mundo já vê aí na internet. Eu quero saber de ti, e no tirar varejo, aí... né? Exatamente, eu quero balançar aqui, abrir a caixa preta da economia real, entendeu? Como é que tu dividiu isso Rodrigo, lá? vamos lá, entrando nesse teu tema, que eu acho bem legal. Teve um período, no passado, que eu digo assim, 2021. Fiz um treinamento e vim com a cabeça assim, vou botar 10 SDR na empresa e tal, não sei o quê. Mas é loucura. Por quê? Você chega pro varejo, você bota um SDR pro varejo, o cara que tá no balcão, que tá ali, o cliente quer uma resposta imediata, ele não vai ter. Se você bota um SDR, esse que vai chegar, vai mastigar para ti, vai jogar pro vendedor, a tua venda esfriou, a minha venda esfria. Sim. Então, pro varejo esfria. Porque o ciclo é menor, né? O ciclo é menor, então, o que a gente fez? A gente treina muito o nosso vendedor para que ele, ao mesmo tempo que ele é um SDR, ele é um closer. Então, pro varejo, funcionou muito bem assim. Então, quando eu pensei assim, não, vou botar 10 SDR na empresa, vou inchar, aí depois, pro outro treinamento, aí a pessoa chegou para mim assim, sabe aquela porrada de realidade? Meu amigo, tu vai perder negócio. Eu falei, peraí, analisando, realmente, eu não preciso ter 10 SDRs aqui dentro. Eu tenho um atendimento online, uma pessoa de atendimento online que pega esses leads que vêm de fora. Então eu tenho essa estruturação do online e tenho a estruturação do físico. Mas eu treino muito bem meu time do físico para ser um SDR e um closer também. Então para eles a gente tem que treinar de uma forma, por quê? Porque ele saiba ligar, fazer visita, ir no cliente e conseguir reestruturar isso e fechar a venda. Então ele tem que ter esse jogo de cintura no varejo. Até porque ele precisa ter... Eu acho que ele precisa construir muito mais relacionamento, né? Que, querendo ou não, tu joga o jogo da recorrência com esse cara, né? Com o instalador que compra lá o teu produto. A principal ferramenta que eu falo para os internos, lá para o meu time interno, quanto para o time externo, quando você vai fazer um bate-papo, que nem você vem num podcast desse, falar disso aqui. Cara, a principal ferramenta de vendas hoje se chama-se relacionamento. Então, hoje, relacionamento é o que vende. Querendo ou não, relacionamento é o que vende. Você chega assim, do meu negócio, eu tiro do exemplo assim, do meu negócio. Se eu não tiver relacionamento, eu não vendo, porque produto por produto o cara vai na Amazon e compra. Então fica mais fácil. O cara vai na Amazon, o cara vai comprar no marketplace desse, da vida, e compra. Mas se eu tiver relacionamento, mostrar para ele, ó, comigo você tem o quê? Você tem prazo de entrega, você tem facilidade no pagamento, tem tudo isso aqui, a gente consegue começa a entrar nesse jogo das grandes. Mais variedade, aí você tem tudo. Aí tu começa a abranger outras camadas. Aí você abre um leque, aí você traz para ele tanto vamos lá, o cliente final que vem através do instalador. Como é que eu faço para a gente trabalhar com o instalador, que é meu principal vendedor ali, não é meu time interno, meu principal vendedor é o instalador que está na rua. Então como é que a gente tem que fazer? Eu tenho que treinar esses caras. E como é que a gente treina? A gente tem lá, tem treinamento dos fabricantes? Tem treinamento dos fabricantes, beleza. Mas a gente busca fazer os treinamentos que é o para Cabos Educa. O que seria esse Educa? É treinar os instaladores a ser gestão, como é que ele vai fazer uma gestão no negócio dele, parte financeira, que o dinheiro que entra de um serviço não é o dinheiro do bolso dele que ele pode gastar, fala sobre marketing digital, porque assim,
tinha um valor mais alto, hoje já diminuiu bastante depois do boom de tudo que aconteceu em 2021 e 2021. Teve um boom da internet, todo mundo foi para lá. Mas do digital, a minha turma era assim, era 80% dos clientes não era do digital. Não tinha redes sociais. O contato dele, malmente, era de mensagens, troca de mensagem. Malmente. Hoje já aumentou um pouco. Hoje está 60-40, mas ainda é muito alto o número de pessoas que não estão no digital. E quando você fala assim, ó, vamos pro digital, vamos fazer negócio no digital, vamos trabalhar isso aqui, ele se assusta, ele fala, não vende, pô, internet não vende. E aí você começa a mostrar para ele por A mais B que vende, que ele vai ter um reconhecimento, vai ter uma recorrência ali, ele começa a entender. Mas isso aqui a gente vem falando. A gente tem que treinar esse turma. E é o que a gente vem fazendo. Acho que de certa forma, uma evangelização do mercado, né? Eu gosto muito dessa pegada, a gente, inclusive no grupo aqui, a gente faz isso, né? A gente tem a nossa plataforma de educação, a gente tem eventos grandes que visam educar o mercado, aumentar ali o nível de consciência do mercado como um todo, porque quando eu faço isso, ele começa a entender o que eu vendo. Para nós é até um pouco mais complexo, porque o nível de serviço que a gente vende, o cara só compra da gente se ele tiver um alto nível de consciência de que a gente é para ele, de que ele está pronto para fazer aquele investimento naquele momento, porque a gente não é uma agência de entrada, né? Então, daí você entende que é muito mais de você ter que construir todo um arcabouço ali ao redor, você tem que evoluir o mercado como um todo. Porque senão, assim, ó, se você for olhar para o mercado sul-sudeste, e eu não estou falando só da parte de serviço, mas todo o mercado como um todo, os ecossistemas são muito mais desenvolvidos, tem tudo... Por quê? Porque o nível de consciência da população do sul e do sudeste, ela acaba sendo muito maior do que o que a gente tem hoje aqui no norte. O nível de maturidade, assim, na época, vamos lá, eu assumi o cargo de diretor, vamos dizer assim, eu assumi em 2017 em diante, né, que a gente está na segunda geração do negócio. Então, para mim, de 2017 é uma nova jornada, foi tudo muito novo. E aí, foi desenvolvendo em cima disso aí. E aí a gente foi buscar conhecimento disso. Por quê? O que a gente podia buscar em Manaus de conhecimento, treinamento, nós fizemos. Mas chegou um momento que a gente falou assim, e agora? O que a gente vai fazer? Vamos para fora. Vamos para São Paulo buscar conhecimento. E quando você chega para buscar conhecimento em São Paulo, você vê um outro mundo, você fala assim, cara, isso é muito diferente. E aí agora, para os tempos atuais, você pega esse puta do evento que o grupo fez recentemente, que falou de marketing, falou de vendas, falou de tudo isso, e o nível que foi o evento, você fala assim, pô, a gente está mudando a maturidade das pessoas dentro do Amazonas. Porque tem gente assim que dá até aquela quesito, vou ter que ir para fora, vou ter que viajar para pegar. E quando você traz para perto deles, eles começam a ter uma maturidade melhor, você entrega melhor. E aí, não só vocês, com um tipo de serviço que vocês entregam melhor, mas todo mundo que estava envolvido ali, eles começam a enxergar de uma outra forma. Pô, os caras já faziam isso, então eles realmente são nossas referências. Pô, a Paracabos faz esse tipo de trabalho, pô, a Paracabos já vem trabalhando nisso há muito tempo, e a gente está chegando no digital agora, pô, eles fizeram diferente, então eles já foram atrás. Então, quando vocês trazem esse tipo de evento para cá, da magnitude que foi, pra gente foi maravilhoso. Então, isso é bem legal, porque é um efeito cascata. Vocês elevam a maturidade, tanto, não só da galera do marketing, mas da galera que é de vendas, da galera do varejo, do atacado, de tudo, tanto produto quanto serviço, e a turma começa a ter uma... Pô, legal, trouxeram um evento fantástico e dá pra gente estar tocando. Cara, com certeza. Acho que assim, evento foi um acerto nosso aí, estratégico, que a gente trouxe. E é sempre importante você fazer essas movimentações, né? Mas trazendo aqui, voltando para o nosso papo, assim, de como é que a gente ajuda esse cara a melhorar em vendas, eu queria entender contigo como é que é o dia a dia, né? Eu até brinco assim que eu queria muito ter um policial de vendas o dia todo, verificando se o meu time está fazendo exatamente o que eles precisam cumprir ali na rotina. Que no meu caso é um pouco diferente do teu, e até gosto de falar assim para a gente fazer esses contrapontos, porque o cara ele vai ter várias rotinas e atividades que acabam sendo muito parecidas. Eu acredito que no teu caso também, né? Que, pô, ligou pro cliente hoje, já fez follow-up com aquele cara que faz tanto tempo que não comprou, as propostas estão abertas. Então, assim, como que hoje... E assim, não o como, mas o que tu olha de indicador que na tua cabeça faz mais sentido tu olhar primeiro? Além da venda, é lógico, né? Eu tenho na minha tela, né, vamos assim, a gente tem um sistema bem robusto, então um RP bem robusto que consegue trazer algumas informações. E analisando a parte de vendas, eu vejo
orçamentos que estão em aberto, orçamentos de um dia para o outro. Ele me diz assim, esse aqui já tem um dia, então a questão de follow-up, a gente bate muito nessa tecla. Então eu analiso o que foi feito de orçamento e o que foi fechado. Aí você, tá condizendo, então tá legal. A conversão tá A conversão tá indo legal. Então, trabalhar com conversão, tá valendo. Porque eu já ouvi de muitos amigos falarem assim que o faturamento não é lucro, então tem essa diferença, mas assim, se eu faturei X e tá dentro do orçamento, para mim tá indo no caminho, e depois eu vou trabalhar e ver, aí eu abro uma segunda página e vou ver a lucratividade, vou ver quais são os produtos que estão rodando, curva A, B e C. Mas no meu dia a dia eu abro lá, eu vejo quanto que a gente faz de orçamento, quanto que a gente tá faturando e quanto foi atendido. Hoje já também usando ferramentas dentro de mensagens, então a gente consegue acompanhar quantas mensagens vieram no dia, quantas foram respondidas, que tipo de produtos foram a buscar. Eu não atendi, por que eu não atendi? Qual é o tipo de produto que eu não atendi? Então a gente consegue fazer essa análise hoje dentro do CRM que nós temos lá hoje. Então, que legal. Assim, você tem N ferramentas que você vai trabalhando. Então, você tem o CRM para te ajudar, você tem vários dashboards lá, que são telas que você abre e você consegue diagnosticar tudo ali do teu dia a dia. Então, do meu comercial, eu cobro muito deles assim. Fez X orçamento e X venda, por que não fechou tudo? O que está faltando? Está faltando material, o cliente declinou, o cliente foi para o concorrente. Então, essa análise a gente já tem. Qual foi o motivo de perda, né? O motivo da perca. Então, aí você consegue analisar e chegar para eles e falar assim, a gente tem que melhorar isso e isso. Então, demorou na entrega. Então, eu vou lá na logística, falo com o pessoal da logística, o que está acontecendo? Aí eu chego lá com o meu CEO, que é responsável de tudo. O que está acontecendo aqui? Por que demorou a entrega? Por que não entregou? O cliente desistiu, o cliente mandou trocar, foi comprar no concorrente. Então, tudo isso hoje a gente enxerga. Antigamente a gente não enxergava. Eu falo que dados é a melhor ferramenta que nós temos na mão. Então, lá atrás, eu fui aprender o que era growth, o que era dados, o que era minerar dados dentro do nosso negócio. Então, aí você fala assim, Rafael, mas tu fala disso, tem que ter um sistema robusto? Não, para quem você que está começando, uma caderneta já é um puta do sistema para você. Uma planilha no computador já é um baita sistema para você, porque lá você coloca o nome do teu cliente, o que tu vendeu, tu tira uma média do que tu vendeu, que é o ticket médio do teu produto que foi vendido. Tudo tu faz. Quando você faz essas análises, você acaba melhorando. Você melhora nas vendas, você melhora no marketing, você melhora na logística, você melhora em tudo. Então, essas ferramentas ajudam muita gente. Então, o meu dash mesmo, assim, eu abro para ver orçamento, venda e faço comparativo da conversão. Cara, legal, legal. Não, a gente tem uma coisa que eu falo sempre aqui pro meu time, né? Que tem dois tipos de metas, né? As metas de esforço e as metas de resultado, né? E aí, por exemplo, cara, quanto de esforço eu preciso fazer para chegar num resultado, né? No nosso caso, como a venda é um pouco mais complexa, ela é quebrada em vários pedacinhos. O que acaba gerando um monte de número para tu acompanhar, para que tu garanta que aquela oportunidade vai passar ali por dentro do funil e você vai conseguir chegar lá. Mas acaba não sendo a realidade da maioria das empresas, né? Acho que a economia é real, o cara tem que olhar mesmo quanto dinheiro tá na mesa, o que foi aonde eu errei. Eu gosto dessa mentalidade de não só entender tipo, quanto que eu vendi, mas por que eu não vendi e corrigir. Eu acho que isso cria um ciclo de melhoria contínua. Sim. E você consegue, não é à toa que vocês têm crescido, que vocês têm crescendo, vocês vêm crescendo, né? E acho que isso é importante a gente ressaltar. E aí, assim, dentro desse contexto, o que eu enxergo? Tá? Falamos de estruturação, falamos de indicadores. Como que você consegue organizar a parte de gestão, de lideranças? Fala um pouco para mim qual que é a tua visão hoje do papel das lideranças dentro do teu time de vendas. Os meus líderes são a minha principal comunicação com o resto do time. Apesar assim, de você estar em todos os lugares, dependendo da companhia, às vezes a diretoria não consegue estar mais no meio, então, mas assim, para o nosso negócio, a gente roda em todos os setores. Mas a gente tem um líder para cada setor, por quê? Porque é a melhor forma de comunicação. Porque o que a gente passa, que nem passa tarefa. Então, a tarefa que a gente passa para o líder consegue passar para o seu time e eles fazerem, fica mais fácil. Porque não sai daquele negócio veio de cima para baixo, veio empurrando goela abaixo. É ruim. Então, a gente foi trabalhando tudo isso aí. Então, a gente foi pondo pessoas assim que tinha pegada de liderança, tinha entrada com as pessoas. E não é aquele negócio assim de ser um mandado, mas tem um sistema de gestão? Tem. Como é que funciona esse sistema de gestão?
Bom, vem da diretoria as determinações conversadas horizontalmente. Como é que a gente diz que é no horizontal? Então, vamos dizer assim, eu tenho a gestão horizontal. Eu tenho meu gerente comercial, tenho meu gerente de logística e tenho meu gerente administrativo. A gente vai fazer um processo, vai passar para todo mundo. Então, se o gerente de logística puxou a ideia, ele vai na frente. Ele vem na horizontal e vai puxar todo mundo na gestão. E vai passar, ó, quero isso de cada setor. Então, a logística quer isso do administrativo, quer isso do comercial. Vai funcionar dessa maneira. Então, a gente vai passando cadeia abaixo. E aí você vai dando as diretrizes para a galera que vai fazendo. Então, a gente procurou fazer dessa maneira que se tornasse mais leve para dentro do meu time hoje, com quase 50 pessoas lá dentro, né, da estrutura. E aí a gente conseguiu dividir e balizar bem essa questão. Cara, que legal. Eu penso assim que uma das coisas mais importantes que eu vejo hoje dentro de você conseguir fazer essa gestão de alta performance, acho que passa, lógico, primeiro pelo viés da educação. Principalmente, tipo, muito no meu caso, porque se tu pegar assim, cara, abrir vaga para SDR hoje, 90% das pessoas não sabem o que é. É verdade. Aí, imagina você ter profissionais prontos para isso, né? Então, todo mundo que eu coloquei no meu time, a gente teve que ensinar do zero. Legal. Passa 15 dias antes de, tipo, fazer qualquer coisa só estudando. Estuda 15 dias depois, agora vai pro fogo. Bora ver como vai ser. Aí começa a testar, começa a ver. Então, o que eu entendo, assim, né? Na minha cabeça, nunca foi tão emergente você investir em educação. Sim. Tanto para as lideranças, quanto para a própria time de base ali, né? Eu brinco, né? Como eu gosto muito de futebol, eu brinco dizendo o seguinte: o meu estoque é um grande celeiro de grandes jogadores. Porque muita gente que começou comigo no estoque, hoje estão em várias áreas da empresa. Ou seja, começaram pelo básico. Eu brinco, não é que eu brinco, é que eu falo assim, ó, eu comecei no estoque. Uma empresa familiar? Não, eu comecei no estoque. Fui aprender. Então, a gente vem desenvolvendo isso desde os primórdios. Então, desde 99, a minha base foi essa. Eu trabalhei no estoque. Então, muita gente que saiu do estoque hoje eu tenho gente que era do estoque, é gerente administrativo. Hoje eu tenho gente que era vendedor e virou gerente comercial. Hoje eu tenho gente que saiu do estoque e é meu gerente em outra região, é em Boa Vista, meu gerente em Boa Vista. Então, a gente dá oportunidade interna. Então, quem busca conhecimento, busca fazer os treinamentos e demonstra assim, cara, tem interesse em evoluir, crescer, a gente dá as oportunidades lá dentro. Então, a gente diz que o estoque foi um grande celeiro. Tem um braço direito e esquerdo que eu brinco lá, que é o Davi. A Paracabos tem 27 anos. O Davi tem 25 anos de Paracabos. Começou comigo no estoque e é um cara assim inteligentíssimo, é um cara focado em projeto de cabeamento estruturado e ele vai tocando a vida dele. E aí é assim, começou no estoque, passou por outras áreas e tá comigo hoje, né? E tá lá comigo até hoje. Então, mas se o cara quiser ser promovido na Paracabos, tem que pedir para entrar pelo estoque. É bom. É o melhor caminho, né? É o celeiro de ali. A melhor escola que tem é o estoque, porque assim, o nosso tipo de produto é muito complexo. Quando você começa pelo estoque, você começa a entender que tipo de produto é aquele. Vai entender todo o mix. Depois você vai encaixando, você conhece o mix. Para sair do estoque e ir para uma vendas, se torna um pouco mais fácil. Se a pessoa tiver aquela questão assim, aquele tino de vendedor, para ele vai ser fácil, porque ele já sabe os produtos que tem e quando ele começa a entender como eles se encaixam para vender, aí vai embora. Não, com certeza. Cara, e queria falar contigo de inteligência artificial. O que hoje, lá dentro da tua operação, o que vocês estão enxergando de oportunidade nisso? Se tu já está usando, se tu tiver em quê? E a gente tem usado muito na questão do Omnichannel, né? Que é a questão da comunicação. O que é o Omnichannel, né? Que aí tem gente que pergunta, que é a comunicação vindo de todas as plataformas, as redes sociais, bate-papo, tudo isso aí. A gente está usando uma IA nessa questão para dar o gerenciamento de conversas. Tu tem então um atendimento, tu tem um SDR com inteligência virtual, artificial. Tu consegue trabalhar isso aí, cara, direcionando, mas bem humanizado. Sim. Porque a gente tinha um certo receio, né, de ter algo e o cliente falar assim, não, nunca falei com o robô, vou falar com o robô agora. A gente procura trabalhar o máximo dele de uma forma humanizada
tanto para o atendimento tem a parte de IA e algumas funcionalidades dentro do nosso próprio sistema. Ele já tem algumas IAs embarcadas nele, na geração de alguns relatórios, na geração de melhorias, a gente vem trabalhando essa questão. Cara, que legal. É uma temática que a gente tem falado bastante. Eu entendo que a revolução da inteligência artificial que está acontecendo agora, eu equiparo a quando surgiu a internet. Sim. Porque quem não estiver olhando para isso vai acabar ficando de fora, né? Hoje aqui o nosso treinador de vendas, que é o Vendilson, O Vendilson. o Vendilson. Aí tem o Vendilson e tem o Vendilson Júnior, né? Para cada, dependendo da etapa lá. Então, todo dia o nosso time entra lá e tem que ter uma conversa de vendas com o Vendilson. O Vendilson, além de dar uma nota para aquela conversa, ele vai te dizer para aquele vendedor, para aquele pré-vendedor, tudo que ele poderia ter feito melhor. Cara, isso já aumentou muito a nossa produtividade. Legal. Fora que criou-se um engajamento muito mais forte com a equipe, porque, querendo ou não, quando você tem feedback constante do que a pessoa está fazendo, ela acaba se motivando mais, que ela vê que ela está aprendendo, né? Hoje a gente já tem, IA que grava reunião, que faz análise de vendas, a gente está muito investido nisso, até porque agora a gente implementa soluções de IA, né? Uma das nossas principais frentes hoje de entrega, a gente enxergou que isso é uma oportunidade. Então a gente faz o teu agente lá, a gente faz isso hoje aqui. Legal. Né, os seus SDRs e tudo mais. E enxergamos assim, eu fiquei, cara, quando a gente começou a olhar para AI, eu falei, velho, isso explodiu assim, de uma forma, tanto que nós vamos fazer agora, dia 1 e 2 de dezembro, o Amazon IA. Vai ser um evento muito grande também. Um outro evento gigantesco de vocês, né? Isso é bem legal. O DSX vai ser um evento muito forte. A gente está trazendo muitos nomes legais, está tentando trazer muita gente bacana para a feira de negócios, porque eu acho que é uma oportunidade da gente descobrir ferramentas, da gente entender quais são as possibilidades, né? Querendo ou não, quantas pessoas têm a mentalidade que tu tivesse de ir para fora, de se culturar e tal? Cara, mais de 90% da economia real do norte do país, eles não conseguem alcançar esse nível de maturidade. Sim. Entendeu? E ainda tem gente assim, tem muita gente com receio quando você fala de inteligência artificial aí, tem muita gente que ainda tem receio. Fala, não, vai tomar meu lugar. Cara, se você conseguir aprender, vamos lá, aprenda 30% de IA, você vai ver que já vai ter uma grande diferença no teu negócio. Se aprender 30% do que é IA, você fica rico, irmão. Porque assim, é algo extraordinário, então as pessoas ainda têm muito medo do que é do novo, né? Apesar de não ser tão novo, mas ainda tem muita gente com medo do novo. E se a pessoa começa, como você falou, se a pessoa começa a dominar isso, ela vai ter um futuro brilhante. Então hoje está todo mundo estudando um pouco mais, tendo um pouco mais de noção do que é IA e vai melhorando. Você melhora teu time, você organiza os teus produtos, você organiza teu sistema, você organiza tudo dentro do teu negócio de uma forma que você gastaria muito tempo com pessoas e você pode ter as mesmas pessoas fazendo e tendo uma performance muito melhor, desenvolvendo algo muito melhor dentro do teu negócio, já aplicando com a IA. Cara, com certeza, eu tenho muito essa visão. Eu entendo assim que a IA, ela veio não para substituir, mas eu até brinco assim que depois que eu comecei a ser heavy user ali de AI, eu ganhei superpoderes. Porque você consegue fazer muito mais coisas, você consegue ter mais profundidade em vários assuntos, você consegue testar várias hipóteses. Então, assim, dependendo para o que você usa, cara, você de fato, você atinge ali níveis de produtividade e de entrega muito grandes. Sim. Entendeu? Então, assim, eu enxergo assim com olhar assim, cara, quem não aproveitar essa oportunidade vai ficar de fora. Eu tava conversando com um amigo de fora, eu falei assim, tinha uma ideia de fazer alguma coisa, queria fazer um aplicativo que fizesse isso aqui. Ele falou, peraí, me dá 5 minutos. Aí ele foi numa plataforma dessa de jogou lá, ele falou, tá pronto. Eu falei, tá o quê? Tá pronto. Eu falei, eu acabei de te falar, não, mas tá aqui, ó. Ele mostrou, já tinha site, já tinha aplicação, já tinha até forma de pagamento dentro do negócio. Eu falei, era só isso? 5 minutos de conversa? Ele falou, mas quanto mais informação a gente tiver, melhor desenvolve. Então,
Você faz assim, ó, aplicativo você faz rápido, site você faz rápido, imagens você faz rápido. Então, IA, ela não vem para te tirar do lugar, ela vem para te ajudar. É um complemento do teu negócio ali. Então, você souber usar, você vai longe. Cara, com certeza. Muito obrigado pela oportunidade, Rafa. Assim, é sempre um prazer falar com você. Eu acho que falar de vendas como um todo é também muito importante. E eu queria que tu, cara, desse agora um último recado pra galera que tá assistindo a gente. Tipo assim, qual é o melhor conselho que tu tem de vendas pra essa galera? Cara, eu tenho assim, ó, Rodrigo, obrigado por convidar para vir falar aqui no Pod Digital. Eu acho fantástico, eu adoro esse tipo de bate-papo, é muito enriquecedor para estar transmitindo para as pessoas. De vendas, o que que eu falo? Eu brinco que são 5 tópicos. Que você tenha fome e faça o básico sempre, que você seja espião de saber onde teu cliente está. Então, para um bom vendedor saber do teu cliente, que isso gera relacionamento. Dados e as informações que tu vai ter para poder vender melhor. Você também saber fazer visitas, sair, fazer o velho TBC que a gente brinca, né, de tirar a bunda da cadeira e ir lá visitar o cliente. E outra é ter ambição, mas aquela ambição boa. Quando você junta esses 5 tópicos, você vai longe. Como vendedor, então, que você põe a faca entre os dentes, sangue nos olhos, você deslancha. Então, é os 5 Show de básicos que eu bola. falo, que aí eu falo para minha equipe também. Todo dia a gente bate nessa tecla de fazer esses 5 tópicos. Fazer o básico, fazer visita, ser espião, dados, que é informações e ser ambicioso. É nessa pegada. É essa que eu passo para a turma que está nos assistindo. Cara, que legal. Olha, se você quiser continuar aprendendo mais, tendo mais insights valiosos como esses e muitos outros, acessa aqui, você vai ter o link digitaleduca.com.vc. Entra na nossa plataforma. A cada 15 dias a gente tem aulas novas com diversos mentores e especialistas, tá? E temos mais um recado hoje, né? A gente vai ter agora, dia 18 e 19 de outubro, uma imersão para quem quer descobrir todas as ferramentas estratégicas de alavanca do teu negócio com inteligência artificial. Nós vamos ter no dia 18 e 19 de outubro, lá no Quality Hotel, uma imersão super exclusiva, tá? Apenas 400 vagas, tá? Que vai ser a Viver de A Experience Edição Amazônia. A gente foi em Florianópolis, cara, conhecemos esses Legal. caras, é surreal o nível de entrega que eles têm. Inclusive, cara, você precisa olhar para isso daí, depois a gente fala mais sobre a imersão, mas é impressionante o nível de entrega. Ele abre literalmente a caixa de Pandora, assim, você Legal, começa a hein? enxergar um mundo diferente, tá? Então, para você que está assistindo hoje, a gente vai lá, acessa aí viverdeamazônia.com.vc e você também vai poder já adquirir o seu passaporte. Corre, viu, que tá no primeiro lote e já tá acabando, tá? Muito obrigado, gente. Até a próxima.